Graça e paz a todas e todos, amém? Amém. Achei que estava cheio, eu ouvi só um amém aqui, vou tentar de novo. Graça e paz a todas e todos, amém? Ah, agora sim, a igreja está cheia mesmo. É que tem a luz aqui, aí não dá para ver. Nós estamos num período que eu me alegro muito, é um período que eu gosto muito. Eu sei que ele é um período um pouco pesado, mas o período da quaresma sempre mexe muito comigo. E é um período que mexe muito comigo, porque é um período que nós precisamos repensar, olhar para dentro de nós, ver como está o nosso relacionamento com Deus. Como nos lembrou Marcos, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos reconciliação. E nesse período nós refletimos sobre como está nosso compromisso com Deus, como está essa conciliação com Deus. E para começar, eu queria convidar vocês a me acompanhar na leitura do texto que está em 2 Reis. 2 Reis 22, a partir do verso 8. 2 Reis 22, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão anunciou ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salom, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquivã, filho de Aras. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que enviou a mensagem a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração, vou repetir, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e maldição, rasgou suas vestes e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar. Então, levaram essa resposta ao rei. Vamos orar. Senhor, lida está a tua palavra, eu me coloco diante de ti humildemente, pedindo que o Senhor esteja me usando nessa noite para falar aquilo e apenas aquilo
que é do teu querer. Peço também, Deus, que nossa mente esteja voltada para aquilo que o Senhor tem para trabalhar com cada um de nós, que nós possamos ser edificados, que a tua palavra nos traga esperança, que nós possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que o texto que nós lemos é um pouco longo, mas eu nem li tudo que... Vou usar esse daqui. Eu sei que o texto que a gente é um pouco longo, mas eu nem li tudo para trabalhar aqui. Essa história que nós lemos é sobre o rei Josias. E o rei Josias assumiu o reinado apenas com 8 anos de idade. Nós acabamos de ver um testemunho de alguém que sabia muito bem onde estava com 8 anos de idade. E eu, com 8 anos de idade, queria só saber de brincar. E eu acho que a grande maioria também. Mas Josias era uma pessoa diferente. Josias, com 8 anos, olhou para o exemplo que ele tinha do pai. E ele sabia que o pai tinha feito um péssimo reinado. É isso que diz a Bíblia. Quando a gente vai na história do pai de Josias, está escrito que Amon, pai de Josias, não fez o que era reto aos olhos do Senhor e fez um péssimo reinado. Quando a gente vai para a história do pai de Amon, ou seja, avô de Josias, diz a Bíblia que Manassés também fez o que era mal aos olhos do Senhor e também teve um péssimo reinado. Josias olha para trás, vê o exemplo de seu pai, vê o exemplo de seu avô, e ele fala: eu vou fazer diferente. Com 8 anos, ele fala: eu vou fazer igual o rei Davi. E a Bíblia diz que com 8 anos Josias assumiu o reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se espelhou em Davi e não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, e fez um bom reinado. Josias olha para o seu povo e Josias vê o templo de Deus largado, destruído. Ele vê o templo de Deus às moscas, ninguém queria nem saber, ninguém dava oferta, ninguém dava dízimo, estava lá. E aí ele fala: não, vai voltar a ofertar no templo, vamos consertar o templo, vamos restaurar o templo. E veja que esse primeiro ato de Josias já é muito importante, porque hoje a gente está aqui no templo e a gente ora e Deus ouve a nossa oração, amém? Mas se você estiver na sua casa, se você estiver no seu carro, se você estiver no seu trabalho e você orar, Deus ouve a sua oração. Mas naquela época, para o povo ter relação com Deus, era no templo, tinha que ser no templo. Imagine só que por quase 100 anos o templo ficou largado, ou seja, o povo não tinha mais relação com Deus. O povo na época de Josias não tinha mais relação com Deus. E como eu disse, na época de Quaresma, a gente começa a refletir sobre como está o meu relacionamento com Deus. Como está o meu relacionamento com Deus? A Bíblia nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Como está o meu corpo? Eu estou me cuidando? Minha esposa, ela é preocupada com a saúde, ela se preocupa no que ela alimenta, fazer exercício. Tem pessoas que são mais preocupadas ainda, né? Estão lá na academia toda vez e tal. Não precisa ter um extremo, mas às vezes a gente
sabe que tem uma coisa que faz mal e continua fazendo. Sabe que tem uma coisa que faz mal e continua com aquele hábito. Eu lembro uma vez que eu ouvi pode-se dizer que foi um sermão, e o sermão era sobre vício. E na época eu tinha um vício. Na época eu era fumante. E fumar é um ato prejudicial para a nossa saúde, mas a gente persiste. E aquilo estava mexendo comigo. Até que chegou uma hora que o rapaz que estava falando tudo aquilo chegou no final, estava perto da hora do almoço. Ele falou assim: gente, daqui a pouco a gente vai almoçar. Confesso para vocês que eu estou com umas saudades de uma Coca-Cola gelada que faz dias que eu não tomo. E aí aquilo para mim falou assim: mas isso é vício. Será que faz bem? Do jeito que ele deu aquela sensação de estar sempre tomando. Eu vou sair de vez em quando com os meus amigos, tomo um pouco de coca, ok. Vou tomar todo dia litros e litros de coca. Será que o meu corpo vai aguentar isso? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E assim como o rei Josias tomou como primeira iniciativa restaurar o templo, a gente tem que pensar sobre o templo. A gente tem que pensar sobre o templo aqui, que nós temos que cuidar, que nós temos que manter. Assim como o Marcos lembrou a gente: olha, a gente tem uma previsão. A gente vai deixar acontecer? Ou a gente vai tomar alguma atitude? Josias tomou uma atitude. E assim também com o nosso corpo, com o nosso bem-estar físico. Se eu sei que tem algo que está atrapalhando a minha saúde, eu tenho que tomar uma atitude. Porque o meu corpo é morada do Espírito Santo. E se eu não cuido da morada do Espírito Santo, então eu estou pecando. Josias então manda restaurar o templo. E nessa restauração, estão lá trabalhando, recolhendo dinheiro. E aí um sacerdote chamado Ilquias, vai e encontra um livro, o livro da lei. O que era o livro da lei? Duas hipóteses: ou eram os primeiros 5 livros que nós conhecemos hoje, ou era apenas o livro de Deuteronômio. Não importa qual era, o que importa é que alguém pegou esse livro, foi para o rei Josias, leu, e ali, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que estava escrito no livro, ele percebeu que o povo estava em pecado. Ouvindo a palavra de Deus, ele ficou tão entristecido que a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Quando a gente vê esse termo, rasgou as vestes, significa que é mais ou menos assim: ele ficou nu diante de Deus, mostrou quem ele era. Ele ficou tão humilhado com aquilo, que ele rasgou para ficar humilhado ainda diante de Deus. Falar: Deus, olha, esse sou eu, aqui, rasgando minhas vestes. Não só por mim, pelo meu povo. Esse sou eu, triste, porque eu estou ouvindo essa palavra, estou vendo que o povo está pecando. E aí vem mais uma lição para a gente, especificamente sobre o tempo da quaresma, que é sobre a palavra de Deus. Eu tinha um amigo que ele só ia para a igreja no domingo, não fazia mais nada. E aí ele deixava a Bíblia no porta-luva do carro, para não esquecer. Esse era o peso da Bíblia para ele. Ele se converteu de verdade. E aí ele começou a devorar a Bíblia, estudar a Bíblia e ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com a palavra de Deus. A gente tem que se atentar à palavra de Deus. É o nosso guia. Por anos, o livro da lei estava esquecido. Por anos, as pessoas não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Mas hoje é diferente. Hoje a gente só faz o que é reto aos olhos do Senhor, porque a gente tem a Bíblia em todo lugar. Hoje a gente sabe certinho o que fazer, a gente faz só o que é certo. Pode até tirar a confissão da liturgia. Não é assim. A
A gente é humano, a gente erra. Eu erro, todo mundo erra. Mas aí quando a gente erra, a gente pode abrir a Bíblia, pode ouvir a palavra de Deus. Olha que privilégio. Pode orar diante de Deus, porque nosso templo é morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós. Olha que bênção. Agora olha o povo daquela época, que não tinha o livro da lei, que malemar tinha um templo para ir orar. Josias começou uma restauração naquele povo. Com apenas 8 anos de idade, ele começou a fazer uma obra grande. E por isso que a Bíblia diz que ele fez o que era reto, que ele teve um bom reinado. Quando Josias ouve então o livro da lei e rasga suas vestes, ele se sente triste porque o povo pecou. Ele chama aqueles que trabalhavam no templo e fala para eles: olha, o furor de Deus sobre nós é grande, porque a gente está pecando. Mas Josias não conhecia o livro da lei, ele não tinha tido contato. Provavelmente no reinado de seu avô esse livro já tinha ficado esquecido. Imagine que o avô dele fez o livro ser esquecido, o pai dele reinou e nada desse livro, só depois que ele ficou sabendo. Então ele não sabia o que fazer. Ele falou: e agora? O que a gente faz? Eu fico pensando assim, um homem que, quando ficou sabendo dos pecados, rasgou suas vestes, não só em nome dele mesmo, mas em nome de todo o povo. Ele deve ter pensado: eu preciso fazer alguma coisa pelo povo. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? E ele chama esse povo e fala assim: olha, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso que Deus me dê uma resposta. E naquela época, quem tinha a resposta, quem falava a palavra de Deus, eram os profetas. E agora a gente entra numa parte muito legal dessa história, que muitas vezes passa desapercebido. Eu já vi muita gente falar de Josias, já vi estudos bíblicos de Josias, já vi pregações, mas nunca se dá ênfase a ele chamar as pessoas e falarem: olha, vai lá e procura a profetisa Uda. Ou faz uma pregação e um estudo sobre Josias, ou se faz um estudo sobre ela. E ele chama uma mulher. Ele vai lá e fala: olha, vai falar com essa mulher, com essa profetisa. Recentemente a gente teve o Dia Internacional da Mulher. Ele percebe que o que o povo precisava era dessa mulher. E veja só que a profetisa Uda viveu no mesmo tempo que grandes profetas, como por exemplo Jeremias. O rei não falou para ir procurar Jeremias. O rei falou para ir procurar a profetisa Uda. Vai lá falar com a profetisa Uda, porque ela representava a voz de Deus. Agora, ele manda o pessoal do templo ir lá falar com a profetisa, para ouvir a voz de Deus. Se ele pediu para ir falar com ela, para ela dar a voz de Deus, para ela dizer a palavra de Deus, ela tinha muita intimidade com Deus. Pensa bem, se eu não conheço tão bem o Marcos, e alguém vem e fala: olha, eu preciso saber o que o Marcos acha disso, eu vou falar o que o Marcos acha ou não acha? Eu vou ir perguntar para o Marcos o que o Marcos acha ou não acha? Eu não tenho intimidade com ele. Agora, se eu tenho intimidade com o Marcos, e alguém chega e me pergunta: o que o Marcos acha disso? Peraí, o Marcos acha disso, isso. Eu fui lá consultar ele e ele falou isso.
Mas se o Marcos não tem intimidade comigo, ele não vai me dar resposta. Ele não vai me falar. Se eu chegar para ele e falar assim: ô Marcos, estão querendo saber isso, isso, isso. Ele vai pensar: mas o que tenho eu a ver com você? A profetisa Uda tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus. Mesmo naquele tempo em que o livro da lei tinha sido esquecido, tinha uma profetisa que mantinha a tradição, que se mantinha no caminho de Deus, que tinha relacionamento com Deus. Assim não fosse, não poderia ser ela a dar a resposta de Deus, segundo o que queria o rei Josias. Ele chamou pessoas do templo, tinha o Ilquias, mas ele não pediu para ninguém desses homens dizerem o que Deus achava. Ele não pediu para ninguém dizer o que era aquele livro. Ele falou: olha, vai lá e procura aquela profetisa. Por quê? Porque ela tem intimidade com Deus. Penso eu que se Josias começou a procurar bons exemplos na vida dele, já que ele não tinha tido bom exemplo do pai, já que ele não tinha tido bom exemplo do avô, já que ele encontrou um bom exemplo na história de Davi, penso eu que ele começou a procurar ali perto dele pessoas que eram bons exemplos para ele se espelhar. Penso eu que quando ele fala: vai lá e procura a profetisa Uda, ele sabia muito bem quem ela era. E ele não pediu para procurar mais ninguém, ele pediu para procurar ela, porque ele sabia quem ela era, ele sabia que ela tinha intimidade, ele se espelhava nela com certeza. Em tempo de quaresma, onde a gente reflete sobre como está o nosso relacionamento com Deus, existe até aqui alguns passos que a gente pode aprender nessa história, e eu vou recapitular com vocês. O primeiro de todos é buscar imagens onde nós nos assemelhamos e buscamos imagens de pessoas que são retas segundo o olho de Deus. Josias, ele tinha uma imagem ruim de um pai e uma imagem ruim de um avô. Então ele procurou alguém que pudesse passar algo bom para ele. Davi e outras pessoas. A segunda coisa, cuidar do templo. E não só do templo, mas cuidar do templo. Cuidar de você, cuidar do seu corpo, da sua saúde. A terceira coisa é saber qual é o lugar da palavra de Deus. Saber qual é o lugar da palavra de Deus. E a quarta coisa, e essa é muito importante, ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. A gente vive num mundo muito agitado, muito corrido. Eu recentemente tive uma filha, completou essa semana 3 meses. Então, aí a correria aumenta, né? Acho que quem já teve filho sabe o que eu estou falando. E quem vai ter vai saber. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa para a gente não ter relacionamento com Deus. Quer ver? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício aqui, rapidinho. Vou pegar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito estressada, muito irritada. Eu fico irado rapidamente. Então, eu me coloco diante de Deus. Vou fazer rapidinho. Vou fazer o exercício com vocês. Deus, eu preciso ter mais paciência. Que o Senhor esteja me ajudando. Já fiz um contato com Deus. Demorou? Demorou? Foi rápido, não foi? Aí no outro dia eu acordo e fico me policiando. Olha, eu preciso ser mais paciente. Aí tá tudo bem, passo o dia, estou no trabalho. Aí eu saio para almoçar. Aí tá uma confusão na hora de pagar a conta. Eu fico bravo, me estresso. Sou mal educado com a mulher do caixa. Chego no trabalho e eu falo:
fiquei estressado, fui mal educado à toa com uma mulher que não tinha nada a ver. Mais um exercício. Cheguei lá. Deus, me perdoa, porque eu pedi para ter mais paciência e não tive. Que o Senhor esteja me ajudando a ter mais paciência. Olha, eu errei no meio do dia, mas eu tenho o resto do dia para fazer certo. Demorou muito para falar com Deus? Demorou muito para ter uma conversa com Deus? Foi rapidinho, não foi? Olha que exercício fácil. Aí às vezes tem gente que, mas eu não tenho tempo. Ora no banho. Ora quando você está dirigindo. Se está lá no trabalho, se está se sentindo angustiado, vai para o banheiro. Ninguém vai te atrapalhar no banheiro. Finge que vai sair para atender uma ligação. Fala com Deus. Deus vai gostar de receber sua ligação. Relacionamento com Deus não é um bicho de 7 cabeças. No começo, eu estou chegando agora na comunidade. Eu não sei lidar com todo mundo. As pessoas também não sabem lidar comigo. Fica aquele, você vai conversando meio que com um jeito, não sabe o que você pode brincar, o que você não pode. Aos poucos você vai ganhando intimidade. Aos poucos você vai sabendo como lidar com a pessoa, sabendo qual é o jeito da pessoa. Relacionamento com Deus é assim. Não tenha vergonha. Não queira orar lindamente. Ora. Hoje você está orando um pouquinho, amanhã você ora um pouco mais. Amanhã você já está sabendo identificar melhor o que é que Deus quer de você. Porque isso é intimidade. É aos poucos. Você não vai chegar chegando. Você vai chegar e com calma. E aos poucos você vai entendendo o que Deus tem para você. Isso é intimidade com Deus. É algo contínuo. Josias então recebe a palavra de Deus, de uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Uma das poucas daquela geração. E aí Josias resolve fazer alguma coisa. O que a profetisa falou? Ela falou assim, fala lá para o rei que o meu furor sobre o povo é grande, porque o povo está pecando e não tem o que fazer. Mas como o rei rasgou as vestes e orou a mim de coração, então eu não vou fazer nada com o rei. E enquanto o rei estiver reinando, eu não vou fazer nada com o povo. E aí está mais uma lição para a gente. Não só ter intimidade com Deus, mas se quebrantar diante de Deus. Rasgar as vestes diante de Deus. Ficar nu diante de Deus. Se você tem vergonha de contar o seu maior segredo para o seu melhor amigo, não tenha vergonha de contar o seu maior segredo para Deus, mas conte. Não pense assim, Deus já sabe. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você falar por A mais B. Se coloca diante de Deus e se quebranta e fala, Deus, eu sou nada. Que é isso que a gente é. Mas quando Deus olha para você e vê que você reconhece que você é um nada, é que Deus faz de você tudo. Quando você se coloca diante de Deus com humildade, com o coração voltado para Deus, é que Deus te fortalece, é que Deus te dá sabedoria, é que Deus vai trabalhando em você. O rei Josias rasgou as vestes, e por causa desse ato de orar de todo o coração, Deus mudou o plano dele. Ele disse, olha, eu estou bravo com o povo, mas eu ouvi a sua oração e eu não vou fazer nada agora. Você vai reinar tranquilamente, o seu reinado será bom. Mesmo assim, Josias ouve isso e ele não fica parado. Ele podia muito bem ficar parado,
Ué, a profetisa disse que nada de mal aconteceria, não foi isso? Foi isso que a gente leu. Ele podia ficar lá no castelo, falar, bom, nada de mal vai acontecer, então tudo bem, né? Vou reinar, foi o que Deus falou para mim, vou esperar aqui, acabar o meu reinado. Mas a Bíblia conta que depois disso, Josias renova a aliança com Deus. E sabe como que ele faz isso? Ele continua a fazer a reforma que ele estava fazendo. Ele ouviu que depois do reinado dele, o povo sofreria, mas ele não se conteve. Um rei que com 8 anos de idade se coloca diante de Deus, sabendo que ele não tem boas memórias do pai e do avô, e busca bons exemplos em Davi, segue o caminho de Deus, que quando ouve a voz de Deus, rasga as vestes. Ele não ia se conter quando vem e fala assim, olha, o furor vai vir, mas não vai ser no seu reinado. Eu fico imaginando que ele pensou assim, não, vamos mudar o povo, para o povo continuar orando do jeito que eu orei, e Deus vai ouvir a oração. E essa experiência que ele teve, Deus ouviu a oração dele. Eu fico imaginando que ele tinha esperança que o povo também orasse do jeito que ele orou. E aí ele continuou a fazer a reforma. E naquela época o povo tinha diferentes estátuas de deuses, e acendia incenso, e tinha altar de vários deuses, e o povo não ia mais no templo, ficava orando a outros deuses. Ele arrancou tudo, tira todos esses altares, tira essas estátuas, tira tudo. Só existe um Deus, só existe um Deus, e o povo vai aprender a orar para esse Deus. Josias fez a maior reforma religiosa da época de reis. Vocês têm noção disso? Um menino de 8 anos fez a maior reforma, tirou tudo que era mal aos olhos de Deus, restaurou o templo, restaurou o livro, restaurou a vida do povo, porque o povo estava servindo outros deuses, estava em desgraça, e ele foi lá e cuidou do povo. E diz a Bíblia que depois de Josias fazer tudo isso, ele fez a maior celebração de Páscoa da história de Reis e Juízes. Entre o livro de Reis e Juízes, ninguém conseguiu fazer uma festa de Páscoa tão grande quanto ele. Nós estamos na Quaresma, nos preparando para a Páscoa. Se para aquela época a Páscoa já era importante, para nós hoje é ainda mais importante. Para nós a Páscoa é ainda mais importante, porque a Páscoa, para nós, representa a salvação. É isso que a Páscoa representa para a gente. Nós estamos na Quaresma, nós temos que nos preparar para a Páscoa. Veja só o tanto de coisa que Josias fez para preparar, não só ele, mas para preparar o povo para a Páscoa. Veja só o tanto de coisa que ele teve que fazer. Não é fácil se preparar para o que Deus tem para a gente. Exige dedicação, exige compromisso, mas a recompensa vem. Josias teve compromisso com Deus. E o que ele ganhou com isso? Um reinado bom. E não só um reinado para ele, mas ele ganhou também que o povo
tivesse paz durante o reinado dele. Como nós estamos nos preparando para a Páscoa? A gente tem se espelhado em boas pessoas? Josias, na família dele, não tinha bons exemplos. Ele buscou fora. Se na minha família não tem bons exemplos, então eu vou buscar em algum lugar. Josias fez o que era reto aos olhos de Deus. Buscou fazer o que era reto aos olhos de Deus. Não estou falando que ele nunca errou. Com certeza ele deve ter cometido seus erros, assim como Davi. Se a gente olha para a história de Davi, Davi não cometeu seus erros. E Davi era quem? Era o homem segundo o coração de Deus. A gente tem que buscar fazer o que é reto aos olhos de Deus. Tempo de quaresma é tempo da gente refletir. Como está meu relacionamento com Deus? Tá bom, pode melhorar? Então vamos melhorar. Tá ruim? Eu preciso recapitular algumas coisas? Então recapitula. Olha, eu já fui melhor, então melhora. Tá muito bom, então continua. Mas reflita, porque a quaresma é isso, a gente se preparando, assim como Josias preparou o povo para a maior festa de Páscoa, a gente tem a oportunidade de nos preparar para a maior festa de Páscoa, maior do que a festa que o rei Josias fez. É isso que a gente vai fazer, se preparar. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer por nós, para que a gente tivesse salvação. Por isso que a quaresma, como eu disse, eu sei que é um período pesado, porque a gente começa a refletir no sacrifício de Jesus. Eu lembro uma vez, eu assisti um filme com a minha esposa, e aí no filme mostrava Jesus sendo sacrificado. E eu assisti o filme tranquilo, ela também. Quando acabou o filme, eu chorava tanto, porque aquela imagem ficou na minha cabeça. Vocês já pensaram a dor que Jesus sentiu por cada um de nós? Vocês já pensaram o tamanho do sacrifício? Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque mesmo sem eu merecer, Ele foi lá e morreu por mim. Morreu pelo seu povo. Isso é amor. E a gente nunca vai entender um amor tão grande. Eu sempre falo que a gente vai viver e não vai conseguir entender. Aí quando a gente estiver no céu, a gente vai falar: me explica esse amor, que eu quero entender. Tempo de quaresma é tempo para se preparar. Para se preparar. E não é para se preparar só para a gente. A gente está se preparando para entender um pouquinho mais do que é esse amor. Que a gente nunca vai entender por completo. Mas esse pouquinho mais que a gente entender esse ano, a gente vai ajudar alguém a entender. E vai trazer alguém para a igreja. E ano que vem a gente entende mais um pouquinho. E traz mais alguém. E assim a gente vai. Porque é por isso que Jesus morreu. Não é para você ter a salvação e guardar. É para você ter a salvação, ter a reconciliação, ter relacionamento com Deus e ensinar os outros a fazerem o mesmo. E falar da salvação para os outros. E ensinar os outros que existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que a gente tivesse salvação. É isso. Esse era o plano de Deus, que a gente trouxesse pessoas para se reconciliar com Deus, para que a gente se reconciliasse com Deus. Por isso fica o convite de Deus para a gente.
nessa noite. E eu já vou caminhando para o final da minha palavra. Fica o convite de Deus para a gente, para que a gente, se a gente não está tendo um compromisso com Deus, que a gente restaure o nosso compromisso. Assim como o rei Josias restaurou o compromisso da família dele e do povo dele. Se tem alguma coisa que você sabe que não está certo, que você não está fazendo certo, você não precisa falar para ninguém. Na hora que você chegar na sua casa, você não precisa nem fazer grande cena. Você pode, tenho certeza, se você orar com o olho aberto, em pé, Deus vai ouvir sua oração. Porque o que importa é o coração. A Bíblia disse que Deus ouviu a oração de Josias por causa do coração. Do coração. Vamos ter um momento de oração. E nesse momento de oração, eu convido você a abrir o seu coração. Como eu disse, não precisa fazer grande cena, mas abre o seu coração para Deus. Se você não tem vergonha, ótimo, então ore forte, porque Deus se alegra. Se você ainda tem vergonha, se você ainda está numa parte de um relacionamento com Deus, que você tem timidez, se você é uma pessoa tímida, não tem problema. Deus não está ouvindo a sua voz, Deus está olhando o seu coração nesse momento. Por isso que você nesse momento coloque o seu coração diante de Deus. Seu coração. Feche seus olhos. Fique da maneira que for mais agradável. Mas feche seus olhos e olhe para o seu coração. E ore a Deus. Ore a Deus enquanto eu estiver orando, que você também esteja orando. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente reconhecendo a nossa pequenez. Deus, nós nos colocamos na Sua presença, rasgando nossas vestes e colocando o nosso coração diante de Ti. Colocando o nosso coração, Pai, aberto para Ti. Deus, que o Senhor esteja ouvindo a oração de cada um que está aqui nesse momento. Que você esteja ouvindo a oração de cada um que está ouvindo essa transmissão e está fazendo essa oração conosco. Seja agora, seja posterior a essa transmissão, Pai, que o Senhor esteja ouvindo a oração e olhando para o coração de cada um aqui. Que o Senhor esteja nos ajudando a se preparar para a Páscoa, a restaurar nosso compromisso contigo, Deus, a manter um relacionamento contigo, Deus, e a cada vez ter mais profundidade de relacionamento. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, para que nós possamos ter esse relacionamento, entender da salvação e levar para outras pessoas, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor esteja olhando o coração de cada um aqui, para que nós possamos estar sendo ouvidos por Ti, assim como o rei Josias foi. Ouve a oração de cada um, em nome de Jesus.